Amigo vascaíno, a situação do nosso Cruz Maltino nesta reta final do Campeonato Brasileiro está cada vez mais delicada e é impossível não sentir a tensão que envolve todos nós. Após os últimos resultados, a distância para a zona de rebaixamento caiu para apenas 4 pontos, deixando claro que o risco de queda para a Série B se tornou algo concreto. O Vasco entra em um período decisivo, onde cada jogo será essencial para determinar o seu futuro na primeira divisão, e os próximos confrontos contra Internacional, Mirassol e Atlético Mineiro prometem ser verdadeiros testes de fogo. A pressão sobre jogadores, comissão técnica e diretoria é enorme, e a cobrança da torcida não poderia ser diferente, porque todos sabemos que cada erro pode ser fatal neste momento. A última rodada mexeu profundamente com a tabela e trouxe números que assustam qualquer torcedor. Enquanto algumas equipes como o Mirassol conseguiram vencer com grande margem, outros jogos, como o empate entre Internacional e Santos, deixaram tudo ainda mais indefinido. Com o Vasco atualmente na 13ª colocação, com 42 pontos, empatado com o Ceará e Internacional logo atrás com 41, a briga para escapar do descenso se tornou apertadíssima. Equipes como Vitória, Santos e Fortaleza estão coladas e qualquer deslize pode ser fatal. Já Sport e Juventude parecem virtualmente rebaixados, mas a realidade é que, para o Vasco, cada ponto perdido agora aumenta o risco e diminui qualquer margem de erro. A próxima sexta-feira representa um divisor de águas para o clube. O jogo contra o Internacional em São Januário é absolutamente decisivo. Uma derrota poderia colocar o Vasco em situação crítica, a apenas 1 ponto de distância da zona de rebaixamento, faltando apenas 2 rodadas para o final. É um cenário que exige máxima atenção de todos os envolvidos. É um momento em que o elenco precisa mostrar união, foco e entrega total dentro de campo, porque a sobrevivência na Série A passa diretamente pelos resultados desses confrontos. E além disso, a torcida também precisa manter a fé e pressionar na medida certa, porque a energia que vem das arquibancadas será um diferencial nos momentos mais complicados. Para piorar, a situação do clube se complica ainda mais com o julgamento do presidente Pedrinho pelo STJD nesta terça-feira. A atitude do dirigente, em um episódio polêmico contra o árbitro João Vitor Gobi durante um jogo anterior, trouxe repercussão e pode gerar punição. É mais um elemento de tensão em um cenário que já é bastante instável. A conduta, embora fruto de emoção e paixão pelo clube, adiciona uma pressão extra sobre o Vasco neste momento, mostrando que a crise não está apenas dentro das 4 linhas, mas também nas questões administrativas e disciplinares. Tudo isso contribui para que a expectativa para os próximos jogos seja intensa, cheia de nervosismo e cobrança, porque a combinação de resultados, desempenho e postura fora de campo será determinante. O histórico recente do Vasco também não ajuda a tranquilizar a torcida. Nos últimos anos, o clube tem enfrentado situações similares, chegando à reta final do Campeonato Brasileiro com risco real de rebaixamento, mesmo após temporadas em que tudo parecia caminhar para estabilidade ou sucesso. A irregularidade crônica do time em momentos decisivos é um fator preocupante. Ano após ano, vemos o Vasco precisando lutar contra a queda nos últimos capítulos do campeonato, criando um padrão de instabilidade que mexe profundamente com os sentimentos dos torcedores. A expectativa de títulos ou conquistas momentâneas muitas vezes se mistura com o medo de ver o clube na 2ª divisão, tornando cada partida um verdadeiro teste de paciência e resistência emocional.
O cenário é ainda mais desafiador porque o calendário trouxe confrontos diretos e jogos de altíssima dificuldade. O Vasco precisa vencer o Internacional e depois, dependendo do resultado, ainda terá que somar pontos contra Mirassol e Atlético Mineiro. A matemática é simples. 3 jogos podem determinar a permanência na Série A. Mas, como todos sabemos, o futebol não é apenas números, é emoção, pressão e capacidade de reagir sob a adversidade. Cada lance, cada decisão em campo, cada momento de concentração do time será crucial. A responsabilidade é gigantesca e o torcedor precisa estar ciente de que cada vitória é vital. Mas cada erro pode ser devastador. Além do campo, as questões administrativas e a postura da diretoria também têm impacto direto nesse momento crítico. A gestão tem buscado melhorias, como a revitalização do Centro de Treinamento Moacir Barbosa, a regularização de salários e parcerias para gerar receita. Mas toda essa evolução fica ofuscada pela crise dentro de campo e pelos resultados irregulares do time. A combinação de dificuldades esportivas com questões disciplinares e pressão externa cria um clima pesado que exige maturidade, foco e resiliência do elenco, da comissão e da própria diretoria. É um teste de caráter e capacidade de gestão em um momento em que cada decisão conta. Em meio a essa situação, o torcedor precisa entender que a paciência e a consciência da gravidade do momento são fundamentais. Criticar, cobrar e pressionar faz parte, mas é necessário reconhecer que o Vasco atravessa um período que exige mais do que reclamação. Exige apoio, energia positiva e acompanhamento atento. O futebol do time, a capacidade de virar resultados e a estratégia da comissão técnica se tornarão decisivos nos próximos dias, e cada jogo precisa ser encarado como uma final. O clima de apreensão é inevitável, mas a união entre torcida, elenco e diretoria será um diferencial em momentos decisivos, capaz de manter viva a esperança de permanência na Série A. O momento também exige reflexão sobre erros, passados e lições aprendidas. A história recente do Vasco mostra que oscilações de desempenho, decisões questionáveis e momentos de instabilidade podem custar caro, mas também que a recuperação é possível com foco, comprometimento e entrega total. Jogadores, comissão e diretoria precisam se conscientizar da importância de cada partida e da responsabilidade de garantir que o Vasco não repita erros que poderiam ser evitados com mais atenção e planejamento. Cada jogo é uma oportunidade de corrigir rumos e mostrar que o clube é maior do que qualquer momento de crise. E que o espírito de luta deve prevalecer até o último minuto de cada partida. O torcedor vascaíno, por sua vez, vive um misto de ansiedade, frustração e esperança. O amor pelo clube faz com que cada notícia, cada resultado e cada lance seja amplificado. E a pressão sobre os jogadores e dirigentes reflete diretamente o sentimento de quem acompanha o time com dedicação. A expectativa é enorme, a tensão é palpável e a necessidade de resultados positivos é urgente. Os próximos jogos serão decisivos. E a reação do Vasco diante desses desafios mostrará se o clube está preparado para enfrentar adversidades e lutar pela permanência na Série A, mantendo viva a história, a tradição e a paixão que sempre caracterizaram o time cruzmaltino. A situação do Vasco da Gama continua sendo extremamente delicada, e cada dia que passa aumenta a tensão entre jogadores.
comissão técnica, diretoria e, principalmente, a torcida. Depois de uma rodada que mexeu profundamente com a tabela do Campeonato Brasileiro, o Vasco se encontra em um ponto crítico, onde cada resultado faz diferença e a margem de erro praticamente desapareceu. O confronto direto contra o Internacional, marcado para esta sexta-feira em São Januário, é visto como decisivo para a permanência na Série A. E tudo indica que o elenco precisará mostrar caráter, concentração e entrega máxima para evitar que a ameaça de rebaixamento se concretize. O peso da responsabilidade é enorme, porque o time não só enfrenta adversários fortes, mas também lida com o histórico de instabilidade que o acompanha nos últimos anos, fazendo com que cada jogo seja tratado como uma verdadeira final. O cenário da tabela deixa claro o quão apertada está a disputa. Com o Vasco na 13ª posição, com 42 pontos, apenas 4 pontos separam o clube da zona de rebaixamento. E as equipes logo abaixo, como Santos, Fortaleza e Vitória, estão prontas para aproveitar qualquer deslize. Isso significa que, além de vencer os jogos, o Vasco precisa contar com resultados favoráveis em outros campos, tornando cada rodada um teste de nervos. A pressão é tão intensa que qualquer falha coletiva ou individual ganha proporções enormes e a torcida, que acompanha cada lance com atenção, não deixa de manifestar sua ansiedade. É um momento que exige, mais do que nunca, união e foco total de todos os envolvidos no clube. Além da pressão dentro de campo, o julgamento do presidente Pedrinho pelo STJD adiciona uma camada extra de tensão à situação já complicada do Vasco. O episódio envolvendo o dirigente, ocorrido durante uma partida anterior contra o Bahia, trouxe repercussão nacional e agora precisa ser analisado sob o ponto de vista disciplinar. O clima dentro do clube, portanto, não é apenas esportivo, mas também administrativo, e a atenção da torcida se volta para a maneira como essas questões serão resolvidas, porque decisões externas podem impactar diretamente o ambiente do elenco e a concentração nos jogos decisivos. Esse cenário cria uma mistura de ansiedade, expectativa e cautela, que torna os próximos dias cruciais para o futuro imediato do clube. Historicamente, o Vasco tem mostrado uma relação instável com o Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Em várias temporadas, o clube chegou às últimas rodadas com risco real de rebaixamento, mesmo após períodos em que parecia estar se estabilizando ou caminhando para resultados positivos. Essa oscilação constante gera insegurança, mas também ensina lições importantes sobre resiliência e adaptação. O elenco atual, portanto, precisa absorver essas lições e compreender que cada jogo é uma oportunidade de corrigir erros e mostrar comprometimento. A responsabilidade de garantir a permanência na Série A recai diretamente sobre jogadores e comissão técnica, que devem agir com inteligência, disciplina e coragem para enfrentar adversidades. Os próximos confrontos são desafiadores, começando pelo Internacional em São Januário, seguido por Mirassol e Atlético Mineiro. Cada partida possui suas particularidades e o Vasco precisa se preparar não apenas fisicamente, mas também mentalmente. A equipe terá que lidar com pressão externa, cobrança da torcida e intensidade de adversários que também lutam por objetivos importantes. Vencer o Internacional é imperativo. E somar pontos contra Mirassol ou Atlético Mineiro pode ser determinante para garantir a permanência. A matemática do campeonato, embora favorável em termos de probabilidades, exige resultados concretos, porque qualquer descuido pode custar caro.
O Vasco precisa mostrar postura competitiva e maturidade para não repetir erros do passado e aproveitar ao máximo as oportunidades. Em paralelo, a gestão do clube vem tentando implementar melhorias estruturais, como a revitalização do Centro de Treinamento Moacir Barbosa, a regularização de salários e parcerias estratégicas para gerar receita. Essas ações, no entanto, são ofuscadas pela crise esportiva e pela pressão da tabela, que colocam o foco principal na necessidade de vitórias imediatas. O contraste entre avanços administrativos e desafios dentro de campo evidencia a complexidade do momento vivido pelo Vasco. A diretoria precisa equilibrar investimentos, planejamento estratégico e suporte ao elenco para criar condições que permitam superar adversidades. Mas a tarefa não é simples diante de um cenário tão tenso. A torcida, por sua vez, vive uma montanha-russa de emoções. Cada resultado, cada lance e cada decisão dentro e fora de campo é amplificado pelo amor e pela dedicação ao clube. A expectativa por uma reação positiva é gigantesca. Mas o histórico de instabilidade do Vasco torna cada vitória ou empate uma conquista valiosa e cada derrota um motivo de frustração intensa. O desafio de equilibrar ansiedade, esperança e cobrança faz parte da experiência de ser torcedor, e é nesse contexto que o elenco precisa se mostrar forte, concentrado e determinado a honrar a camisa cruz-maltina em todos os confrontos decisivos. Além disso, a situação do clube mostra a necessidade de foco total e inteligência tática. O Vasco precisa lidar com adversários que estão igualmente pressionados e que vão explorar qualquer ponto fraco. Cada bola parada, cada erro de marcação e cada decisão ofensiva terá impacto direto nos resultados, e a equipe deve estar preparada para manter consistência durante os 90 minutos. A capacidade de reagir a adversidades dentro de campo será determinante para garantir pontos essenciais, e a confiança do elenco precisa ser reforçada por meio de trabalho coletivo, disciplina e preparo mental. A missão é clara: vencer para se manter na elite do futebol brasileiro. O momento, sem dúvida, é de alerta máximo. O Vasco precisa mostrar que possui capacidade de superar crises e que é maior do que qualquer momento de dificuldade. A entrega do elenco, o comprometimento da comissão técnica e a responsabilidade da diretoria serão fatores-chave para garantir a permanência na Série A. Cada decisão, cada treinamento e cada orientação tática precisa ser cuidadosamente planejada e executada, porque o tempo de erro é mínimo e a pressão só aumenta a cada rodada que passa. A perseverança será fundamental. E o clube precisa provar que é capaz de reagir em momentos decisivos, mantendo viva a história, a tradição e a força de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos corredores de São Januário, um burburinho crescente tem tomado conta das conversas entre funcionários, jogadores e até alguns conselheiros mais bem informados. Circula a ideia de que Felipe Coutinho pode estar de saída do Vasco ao término de 2025, um rumor que, embora não confirmado oficialmente, tem ganhado força a cada dia. O retorno do meia, tão celebrado pela torcida, sempre carregou um ar de nostalgia misturado com esperança, como se o tempo pudesse ser revertido e a magia que um dia encantou o futebol brasileiro pudesse novamente florescer em campo cruz-maltino.
O que se ouve nos bastidores, porém, é que Coutinho estaria avaliando novos caminhos para sua carreira. Comentam que o jogador, apesar do carinho declarado pelo clube, estaria recebendo sondagens de mercados diferentes, alguns mais competitivos, outros mais tranquilos e financeiramente sedutores. Pessoas próximas ao atleta falam em um desejo crescente de buscar um ambiente onde ele possa trabalhar com menos pressão e mais liberdade. Algo que talvez não encontre no Vasco, especialmente num momento de reconstrução e expectativas altas. Fontes internas dizem que a direção observa o assunto com cautela, evitando qualquer posicionamento precipitado. Há quem afirme que o clima é de preocupação, não só pelo possível impacto técnico da eventual saída, mas também pelo efeito emocional que isso teria nos torcedores. Coutinho se tornou símbolo de retorno às origens, de identidade e de conexão afetiva com a história do clube. Enquanto isso, a torcida vive entre a descrença e o temor. Em várias conversas nas arquibancadas e nas redes sociais, muitos consideram improvável que Coutinho abandone o projeto antes de consolidar sua trajetória de volta. Outros, porém, acreditam que o futebol moderno não permite garantias e que qualquer cenário é possível quando há interesse externo. O certo é que, mesmo sem confirmações, a simples possibilidade da saída de Felipe Coutinho já movimenta o ambiente. E, até que algo oficial se manifeste, o rumor continuará ecoando pelos cantos de São Januário, alimentando especulações e deixando no ar uma pergunta inquietante. Será que o reencontro entre ídolo e clube tem prazo para acabar? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.